Olá, bem-vindos. Meu nome é Camila Galo, eu sou especialista em comunicação corporativa e hoje eu quero falar com você que é líder com uma coisa muito importante. Por acaso, você acha que você consegue resolver tudo sozinho? Essa pergunta eu quero que você reflita sobre, porque muitos líderes, muitos mesmo, no seu dia a dia de trabalho, acreditam que conseguem resolver tudo sozinhos. Seja na posição de média liderança, baixa liderança, alta liderança, até mesmo os empreendedores, donos de seus próprios negócios, acreditam que conseguem resolver tudo sozinhos. Mas vou contar para vocês uma grande verdade. E a verdade é de que este pensamento é uma grande mentira, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Quando você começa a entrar com esse tipo de pensamento, de que você que resolve, só você que sabe, só você é capaz, só você conhece as manhas daquele processo, só você conhece aquele cliente, só você conhece aquele código, só você conhece, isso reflete de você um ego super inflado, exacerbado, e na verdade não é bem assim. As pessoas, elas precisam das outras pessoas para poder crescer, para poderem desenvolver, para poderem se desenvolver, para poderem potencializar seus negócios, seus resultados. Então, quando você na posição de líder tem esse tipo de pensamento, que consegue resolver tudo sozinho, está cometendo um grande erro. E esse erro é não confiar nas pessoas, é não conseguir delegar, é não conseguir distribuir as tarefas. E aí sabe o que acontece com você? Acontece a sobrecarga, o estresse, o burnout, a depressão, a fadiga. E quem é que consegue desenvolver um bom trabalho apresentando um quadro clínico como esse? Estressado, sobrecarregado, nervoso, né? A ponto de ter às vezes um AVC, um derrame ali, né? Um ataque cardíaco, uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Porque é isso que acontece. Quando a gente quer carregar o mundo nas costas sozinho, é isso que acontece. Se você for olhar o histórico de grandes empresas, e aí eu posso dizer que de qualquer segmento, de qualquer tamanho, você vai ver o seguinte, que aquele empreendedor, se começou sozinho, logo no começo da trajetória dele, ele já arranjou algum parceiro. Por quê? Porque a gente precisa compartilhar. A gente, na verdade, quando a gente compartilha, a gente multiplica. Então, quando a gente está caminhando, vamos dar um exemplo ali, Steve Jobs. Você acha que ele fez tudo sozinho? Não. Desde o princípio, tinha parceiro. Logo depois, formou equipe. Numa sequência, cultivou novas pessoas, desenvolveu novas pessoas. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Todas as pessoas, todas, têm alguém ali que é um braço direito, que é um confidente, que é um conselheiro, que é um mentor, porque ninguém resolve nada sozinho. Então, eu tô repetindo tanto isso para vocês, para que vocês consigam clarear a ideia de que nós somos infinitamente pequenos diante do tamanho do universo, diante do tamanho do universo corporativo que a gente está inserido. Nós somos só uma pequena fração de tudo que as empresas que a gente representa são. Se você é o dono do seu negócio, você tem uma grande parte dessa porção, mas você não é toda ela. A sua empresa não é você. Você é você. E a sua empresa ganhou vida própria. São duas pessoas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Você não é a pessoa jurídica. Você não é a representação em vida da sua empresa. Então vamos baixar um pouquinho o nosso ego. Vamos olhar um pouquinho mais para as nossas limitações, para o nosso tamanho frente à grandiosidade do planeta, do universo, e ver que a gente não é tudo aquilo, né? A gente às vezes está querendo ser, mas a gente não é. E muitas vezes esse comportamento de se achar muito dono de tudo, muito capaz de resolver tudo, nos pega grandes peças, né? Nos coloca em situações que às vezes você enfrenta problemas, e isso eu já vi acontecer de verdade, de líderes que tinham esse pensamento de que só eu resolvo, só eu sei, e estavam enfrentando situações ali
de dificuldades para conseguir atingir um objetivo. E penou, até que conseguiu resolver. E aí, quando conseguiu resolver, foi todo faceiro mostrar para as pessoas que tinha conseguido resolver sozinho. E aí, no meio da apresentação, a pessoa levanta o braço e falou assim: sim, mas isso aí é o que o fulano faz todos os dias. Então, assim, a resposta estava ali o tempo inteiro, na frente dele. Era uma pessoa da equipe dele. Mas o ego dele cegou ele de tal maneira que ele não quis ver. Ele não viu que a resposta daquele problema que estava consumindo ele por tantos dias estava logo ali na frente dele. Porque ele não teve a humildade de trazer esse debate para a equipe. Ele não teve a humildade de compartilhar essa situação com as pessoas. E aí ele viveu um baita do dilema por muitos e muitos dias para encontrar uma solução que uma pessoa da equipe dele, um colaborador ali dele, que estava sobre a responsabilidade dele, já sabia resolver há muito tempo. Então não é porque a gente está na posição de gestor, não é que a gente é líder de equipe, líder de empresa, que a gente sabe tudo. Muito pelo contrário, a gente tem que saber lidar com a nossa gestão. A gente tem que resolver os nossos problemas gerenciais. A operação é a gente que tem que distribuir isso para profissionais que a gente confiou, contratou, capacitou e que estão hoje ali executando as tarefas muito melhor que a gente. Então a gente tem que ter esse crivo, né? Esse critério. A gente sabe tudo? Não. Um dia a gente vai saber tudo? Jamais. Todo dia, toda hora, todo minuto tem uma inovação acontecendo, tem uma informação chegando, tem uma nova trend rolando. A gente não consegue acompanhar tudo. Então, quanto mais a gente compartilha, mais a gente soma, né, com os outros, mais a gente até distribui o nosso conhecimento, mais conhecimento volta pra gente. Então, líder, o que eu quero dizer para vocês hoje é o seguinte: não precisa saber tudo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa ser o dono de toda a verdade absoluta. Nem na posição de CEO, nem na posição de alta, média ou baixa liderança. É por isso que a gente forma equipe. Equipe a gente forma para nos fortalecer. Os colaboradores, os profissionais que a gente contrata para a nossa equipe são profissionais que sabem fazer melhor aquilo que a gente não é tão bom em fazer. E isso não é demérito, isso não é vergonha, muito pelo contrário. É você admitir aquilo que você não é tão bom, contratar uma pessoa boa pra caramba, colocar essa pessoa ali na função e fazer com que essa pessoa entregue 110%, para que essa pessoa seja melhor com você na gestão do que ela era quando ela entrou. Então, você na posição de líder vai fortalecer outros critérios, outras skills de gestão, de comunicação, de liderança, de exemplo, de tudo que você pode e deve aperfeiçoar para ser um líder cada vez melhor, um gestor cada vez melhor. Então, nesse desenrolar da vida do gestor, muitas vezes a gente vai se pegar numa situação de eu faço ou o outro faz, eu assumo ou eu deixo o outro fazer. E aí você se faça a seguinte pergunta: aquele outro é capaz de fazer? Aquele outro tem as habilidades necessárias para fazer? Então, passa para frente. Ele é capaz, ele tem as habilidades. Ah, mas ele talvez tenha dificuldades. Ok, aí você entra para ajudá-lo e não para fazer por ele. A gente nunca deve olhar para o nosso colaborador com um olhar de que ele é menos do que você, porque ele não é gestor. Não, ele é excelente profissional, por isso que ele está na sua equipe. Você deve ter sempre a melhor equipe do mundo. A sua equipe deve ser boa pra caramba. Você deve ter orgulho das pessoas que compõem a sua equipe, orgulho e certeza do que eles são capazes de fazer. Porque você vai, em algum momento, ser talvez questionado ou criticado
por alguma atitude que você tomou para encontrar uma solução, para atingir algum objetivo, alguma meta, ou você vai ser questionado por algum tipo de comportamento seu ou da sua equipe. E quando você tem essa equipe fortalecida, quando vocês são assim conectados por confiança, isso não vai afetar você. Você vai conseguir lidar com essas pedradas, com essas críticas, às vezes, muitas vezes com boicotes, com intrigas, com fofocas. Porque o ambiente corporativo, quanto maior ele é, mais tóxico ele pode ser. Não estou querendo dizer que ele será, mas que ele pode ser. Porque quanto mais pessoas ali dentro, e existe uma escala de promoções, tem mais pessoas concorrendo a uma vaga de promoção. Então a disputa acaba sendo um pouco mais selvagem, começa a ser um pouco mais agressiva. E às vezes você tem dificuldade em se posicionar frente a essas agressões, frente a essa competição mais selvagem que o mundo corporativo às vezes nos apresenta. Mas isso é natural do ser humano. Quem aqui, por exemplo, já não fez alguma prova, seja de concurso, seja de vestibular, né, Enem e tudo mais, onde você estava concorrendo para, sei lá, 28 pessoas para uma vaga, 98 pessoas para uma vaga, né? A gente vê esses cursos de medicina, de engenharia, de direito, não sei quantas pessoas para uma vaga, concursos, né, que tem pessoas ali disputando não sei quantas, 200 pessoas para uma vaga. É assim na vida. Então, assim, na vida, tudo aquilo que a gente vai querer competir, a gente vai ter que estar preparado para isso. Ah, então tá, Camila, então eu preciso me munir, né, de paus e pedras aqui para destruir minha concorrência? Não. Você vai conseguir você vai conseguir ter o seu destaque. Você vai conseguir sua promoção quando você entender que você não faz tudo sozinho. O líder que ele é líder de verdade, lá na sua essência, e que ele não interessa em que cargo que ele esteja, ele sempre será um líder, muitas vezes de forma informal, às vezes sem ter sido promovido, mas ele já exerce uma influência sobre as pessoas. Essa pessoa entende do que a gente está falando, que é exatamente você influenciar os outros, você compartilhar, você se disponibilizar muitas vezes a ensinar. Você tá ali para pegar na mão e fazer a pessoa crescer. Então, as empresas hoje buscam líderes que não são aquele estereótipo do cara sisudo, duro, rancoroso, grosso. Não. As empresas hoje estão buscando líderes que entendam de pessoas, líderes que vão valorizar o potencial dos colaboradores, que vão conseguir desenvolver esses profissionais para eles entregarem ao máximo, no seu potencial máximo. Porque daí esses líderes, sim, serão de alta performance. Esses líderes conseguirão formar equipes autogerenciáveis, conseguirão entregar resultados, terão um alinhamento cultural, terá um clima organizacional positivo, vai ter pouco ruído, vai ter pouco retrabalho, vai ter esse sentimento de confiança, de parceria. Não tem como um líder assim não ter uma carreira brilhante, porque é isso tudo que as empresas querem. Eles querem essa combinação de fatores. E vocês acham que as pessoas não percebem quando você faz a intriga, quando você faz o boicote, quando você promove algum atrito, alguma coisa ali para tentar tirar uma vantagem? Sabem? Podem não descobrir na hora, mas a verdade sempre aparece. E aí vem o efeito rebote, né? Você tá ali agora tirando alguma vantagem em cima de uma situação mal intencionada que você criou, mas isso acaba depois voltando contra você um pouco mais ali na frente. Então, vamos sempre trabalhar, obviamente, não preciso dizer isso, mas com honestidade, com transparência, mas principalmente com o ego mais baixo, com o ego, vamos dizer assim, sob controle. Porque todos temos, né? O ego faz parte da gente. É uma vaidade nossa que, inclusive, nos ajuda em determinadas situações. Mas, quando esse ego tá descontrolado, né? Tá desequilibrado, vamos falar assim, para usar, né, palavras mais corretas. Quando esse ego tá desequilibrado, ele volta contra você. Ele te prejudica. Então, esse ego inflado, desequilibrado, faz com que você fique cego. Que você não veja, às vezes, a solução dos problemas, que você não tenha
empatia, às vezes para reconhecer um colaborador bom na sua equipe. Ele não te permite, às vezes, ser empático com uma situação, às vezes, de conflito que esteja acontecendo entre as pessoas da sua equipe e vai lá para fazer uma mediação, né? Fazer uma intervenção e minimizar isso aí. Você não olha, às vezes, para os teus pares, para os próximos a vocês e veja como o seu trabalho está impactando no trabalho deles e como você pode melhorar o seu trabalho para que o trabalho dos outros também seja melhorado, né? Então, tudo isso que eu estou falando, você só consegue olhar e perceber e se aproveitar dessas oportunidades quando você está com o seu ego sob controle. Ai, mas é difícil, né, Camila? Muito difícil, gente. Muito difícil. E como eu falei, quanto mais a gente está inserido num ambiente competitivo, mais difícil é controlar esse ego. Porque a impressão que parece é que a gente precisa ter o ego inflado para chamar atenção, para aparecer, né? Para ter destaque. E não é. Muito pelo contrário. Sabe onde você vai conseguir seu destaque? Com o resultado da sua equipe. Sabe onde você vai chamar a atenção da sua empresa? Quando o resultado da sua equipe aparecer. Empresa não quer um cara vaidoso na posição de líder. Ele quer um cara que traz resultado. Ele quer um líder, não um chefe. O líder, a diferença de líder para chefe, ela é sutil em termos de envolvimento pessoal. O líder, ele não dá uma ordem. O líder, ele delega e ensina como fazer, né? Um chefe, ele vai lá e fala assim, vamos fazer, mas ele não sai do lugar, né? O líder, ele vai lá e faz primeiro. É ele que começa a fazer, né? Ele tem um alinhamento cultural. A empresa tem uma cultura, tem uma energia, tem uma vibe. Esse gestor, ele tem que ter essa mesma vibração. Ele tem que estar vibrando junto com a vibração da empresa, né? Quando a gente fala, putz, essa empresa tem um clima bom de trabalhar, quem é que é a primeira referência em você sobre o clima da empresa? É o seu chefe. Existem pesquisas, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar várias que mostram que o principal motivo das pessoas irem embora dos seus trabalhos é o líder direto. Não é salário baixo, não é o emprego ser longe de casa, não é o trabalho ser difícil ou ser de risco, ou a pressão do trabalho ser grande. É o comportamento, as atitudes, esse desalinhamento cultural, essa toxicidade que o líder imediato tem sobre as pessoas. Então, isso é muito o que? O reflexo do líder que acha que consegue fazer tudo sozinho, que não precisa de ninguém, que ele se basta, que ele é Superman, ele consegue fazer tudo. Ele canta, ele dança, ele sapateia, ele interpreta. Não é assim, ninguém é assim. No fundo, ninguém é assim. Eu já comentei isso uma vez, mas eu vou comentar de novo porque é impressionante. Eu assisti uma vez uma mentora conduzindo uma entrevista de uma pessoa e ela começou a perguntar, de uma empreendedora, e ela perguntava assim para a empreendedora, quem faz o seu marketing? Eu que faço o meu marketing. Que legal. E quem posta nas redes sociais? Sou eu que posto nas redes sociais. Legal. E quem produz os conteúdos? Não, eu é que produzo os conteúdos. E cada vez que a mentora fazia uma pergunta, ela dizia que era ela que fazia, dava para ver o ego dela inflando, assim, parecia quando o pavão abre aquela cauda, né? Maravilhosa, linda. Ela tava assim, com a cauda, né? Fazendo a dança dela. E aí, quem faz seu planejamento? Eu faço meu planejamento, né? E as penas balançavam, assim. E aí, uma hora a mentora falou assim, você percebe que você é o gargalo da sua empresa? E aí as peninhas murcharam. Porque é isso que acontece. Quando você quer fazer tudo, você não faz nada e você não permite que aquele outro que é capaz de fazer, que tem a solução do seu problema, faça por você. Eu já tive clientes que me contrataram para consultoria e não me deixavam trabalhar. Eles me contratavam para eu resolver um problema, porque eles não conseguiam resolver este problema sozinhos e não deixavam eu trabalhar. Queriam o tempo inteiro interferir, se colocar ali, colocar o dedo no meio.
E aí a gente teve que chamar, né, as pessoas que estavam comigo nesse projeto e falar: escuta, seu fulano, se o senhor conseguisse resolver sozinho, o senhor não tinha nos contratado. Então, relaxa, confia na gente. A gente sabe o que está fazendo. Mesmo assim, eu vou dizer que desse cliente, a maior dificuldade de todo o trabalho, que foi de um pouco mais de um ano que a gente executou nessa empresa, foi tirar ele da operação. Foi tirar o CEO do processo operacional da empresa. Ele era extremamente intrometido, vamos dizer assim, no processo operacional. Não deixava, não permitia que as pessoas trabalhassem do jeito que elas deveriam estar trabalhando. Ele interferia. E eram coisas assim do tipo: tá, mas por que a gente está fazendo a oferta do produto desse jeito? Não, olha só, a gente fez uma pesquisa baseada sempre em dados, né? Porque contra fatos não há argumentos. As pesquisas foram feitas assim, os concorrentes estão assado, o produto ele está mais alinhado a esse tipo de perfil de cliente, então as vendas vão ter que ser feitas dessa forma. O discurso de venda a gente ajustou para isso aqui, a gente fez um teste AB aqui, a gente concluiu que isso aqui funcionou melhor, tarará, tarará. Então a partir de agora a equipe aqui de venda vai usar esse discurso de venda, as estratégias de marketing vão buscar esse público aqui, essa audiência, os SDRs ali, eles vão fazer a oferta desse jeito, vão conduzir dentro dessas etapas de processo. Não vai ter mais uma apresentação tal que o senhor colocava aqui no meio, que consome muito tempo e ela é desnecessária nessa fase. Essa apresentação vai ir lá pro final. Tarará. E começou a aparecer resultado, a dar resultado. E você acredita que mesmo dando resultado, ele tentava voltar ao padrão antigo? O tempo inteiro ele falava assim: mas por que você não chamou fulano para apresentação? Porque não é a hora da apresentação agora. Não, mas é que a gente sempre fez daquele jeito. Por isso que não estava dando certo. A gente já está fazendo de um jeito diferente. Tá, mas por que está oferecendo para esse tipo de público? Porque a gente tinha o tipo tal, era o nosso cliente. Era o seu cliente, agora o seu cliente não é mais esse, porque o cliente que o senhor vendeu no passado não compra mais. Quem está comprando agora é esse aqui. E ainda assim, mesmo o resultado aparecendo, ele não conseguia enxergar que o processo, diferente do que ele idealizou, estava certo. E foi um ano praticamente assim de um esforço muito grande de psicologia para mostrar de que ele não sabe fazer tudo. E a gente tentava dizer para ele: o senhor tem que se preocupar com o seu negócio, não com a operação. A operação a gente está cuidando. E era bem complicado. Mas conseguimos trazer algum resultado. Obviamente foi um trabalho intenso, mas para vocês entenderem que não é fácil as pessoas, os líderes, se desprenderem de suas crenças. Porque é uma crença, não é uma realidade, né? Isso ele é um fato, ele não é um fato, ele é uma opinião. Eu acho que eu sei fazer tudo. Não é fato, é opinião, né? Então, assim, eu gostaria de fazer determinada coisa. Você gostaria, mas não vai dar certo. Contra fatos não há argumentos. Então, por mais que eu esteja aqui falando teoricamente sobre o ego, sobre deixar de fazer tudo sozinho, sobre delegar de forma inteligente, sobre confiar na sua equipe, formar equipes autogerenciáveis, né, ter o entendimento do seu papel, do seu alinhamento cultural, né, da sua comunicação assertiva, ainda assim eu tenho certeza que muitos gestores vão enfrentar dificuldades neste processo. Não é um processo simples e não é um processo rápido, mas a hora que você vira a chave, quando você percebe que você não é tudo aquilo que achava, você começa a ver o mundo com outros olhos, e esses olhos são mais empáticos, mais amigáveis, mais humildes, e o resultado vem. Outro dia eu estava falando com alguns parentes meus, né, que eles vieram nos visitar aqui em Florianópolis. E, bom, quem vem para Florianópolis sabe que a expectativa é sempre de sol, praia, né, e tudo mais. E a previsão, em alguns dos dias que eles iam passar aqui, era de tempestade.
Porque o que acontece? Quem conhece Florianópolis sabe que Florianópolis é uma ilha, então, por ser uma ilha, ela sofre muita influência dos ventos, do mar e do modo geral. E, obviamente, com as mudanças climáticas, tudo que o planeta vem vivido, essas tempestades estão cada vez mais intensas. Então, tinha ali uma previsão de tempestade. E eles tinham alugado uma casa, estavam assim um pouco até assustados sobre a questão, né, se essa tempestade realmente ia entrar com a intensidade que a mídia estava divulgando. E eu falei assim, não, acho que talvez não, talvez ela não entre tão forte assim, mas sabe de uma coisa? Eu falei, eu gosto de ver a tempestade, eu gosto de quando vem aquela tempestade, eu gosto de ver a força do vento, eu gosto de ver a força da chuva, da água. Aí as pessoas ficaram me olhando assim, falei, como assim, tu gosta de tempestade? Eu falei, gosto, porque me faz ver que eu não sou nada, que eu sou só um grãozinho de areia aqui no meio do deserto, que a intensidade da natureza é tão maior que se eu estiver na hora errada, no lugar errado, já era, eu já vou de arrasto para cima, não tem para ninguém. Então, quando a gente compreende a nossa humilde existência no planeta, a gente entende que a gente não é tudo aquilo. A gente é muito, claro, muito mesmo. E às vezes o nosso pouco é muito para alguém. Então a gente tem que, obviamente, se valorizar, né? Se achar em termos do tipo, cara, eu sou bom nisso aqui que eu faço. Eu gosto disso aqui, eu amo isso aqui. Mas eu não sei tudo. Eu não sou tudo. Eu não sou o melhor. Porque depende do ponto de vista, depende de quem está me olhando, de quem está me avaliando, depende do que eu estou fazendo. Eu posso ser, por exemplo, uma excelente cozinheira, chefe de cozinha e dirigir mal pra caramba, né? Ou eu posso dirigir super bem, mas ter vergonha de falar em público. Então ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas qualidades, né? Seus valores. Mas a gente não é perfeito, a gente não é dono de toda a verdade do mundo. Então, quando eu às vezes vejo o quão pequeno a gente pode ser frente à grandiosidade do planeta, e aí quando você olha o quão pequeno você pode ser dentro do tamanho da empresa que você representa, mesmo essa empresa sendo sua, você entende que o ego ali não está te ajudando, não está te levando a lugar nenhum, que a gente precisa sim delegar, que a gente não sabe fazer tudo sozinho. Não sabe mesmo. Então, assim, como uma amiga minha sempre dizia, vamos calçar as sandálias da humildade, vamos nos colocar no nosso lugar de líder e de gestor, vamos fazer o nosso papel bem feito, vamos gerir, vamos analisar, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos conduzir, vamos alinhar, mas não vamos nos meter, não vamos achar que só a gente resolve, que aquela venda foi perdida porque você não participou da reunião, que aquele cliente ali não renovou porque não foi você que fez o atendimento. Isso é tão desnecessário, né? Então, assim, vamos colocar o nosso ego sobre controle, sobre equilíbrio, para que ele possa nos ajudar a nos reconhecer como bons profissionais, nos valorizar como bons profissionais, mas que ele não jogue contra a gente, nos distanciando da nossa equipe, nos colocando em termos de desmerecimento dos outros, para que a gente não pegue coisas para fazer que não são sob nossa responsabilidade, que a gente possa permitir que os outros cresçam e brilhem, tanto quanto a gente quer crescer e brilhar. Então, gestor, líder, vamos entender que a gente só é gestor e líder porque a gente tem equipe. Se a gente não tem equipe, a gente não tem cargo de gestão. E a equipe está ali para que a gente possa brilhar juntos, para que a gente possa construir uma carreira juntos. Você só vai ter uma carreira de gestão se a sua equipe brilhar. Não é só você. A sua luz não faz nada sozinha. Então, vamos desenvolver carreiras, vamos promover pessoas, vamos colocar pessoas em ponto de destaque, que aí sim você vai ter a grande promoção da sua vida. Você vai ter uma grande carreira, uma grande jornada nessa carreira de gestão e de liderança. Então, presta atenção nesse recado. A gente não faz nada sozinho. Nada. Quem acha que consegue resolver tudo sozinho, tá
vivendo uma grande ilusão, deixando um ego falar mais alto e o prejuízo está logo ali na frente. Então vamos pensar positivamente, vamos limpar nossa mente desse ego inflado, vamos calçar os chinelinhos da humildade e vamos deixar que a nossa equipe brilhe tanto quanto a gente. Eles é que vão fazer a nossa carreira crescer. O sucesso da nossa equipe é o nosso sucesso na gestão e na liderança. Então espero ter ajudado vocês, posso ter contribuído um pouco mais para esse entendimento sobre esse mundo louco que é o ambiente corporativo. E é isso aí. Me siga mais, clique no botãozinho aqui das notificações para acompanhar sempre os conteúdos inéditos aqui no canal e me acompanhe nas minhas redes sociais que sempre tem conteúdo novo lá para vocês. Um beijão e até a próxima!